Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Irmãos, nós ouvimos a discussão dos judeus com Jesus a respeito das suas palavras, dos seus ensinamentos. Quando nós vemos uma briga, nós ficamos ali meio atentos para entender o motivo da briga. Como é que começou essa briga? Por que essa briga está acontecendo? E muitas vezes quando a gente tenta entrar no meio, principalmente de uma briga de casal, a gente erra feio. Porque muitas vezes uma briga não começa ali, naqueles motivos colocados em discussão. Às vezes os motivos vêm bem lá atrás, e se eu tentar entrar, eu posso favorecer um lado, e talvez um lado errado. Então, eu preciso acompanhar a história para entender, às vezes, uma discussão. Então, nós precisamos entender um pouquinho, nós que acabamos de ouvir, e nós já estamos ouvindo esse capítulo 8 de João, a discussão dos judeus com Jesus. Então nós precisamos entender qual é o motivo da discussão. O que está implicando aqui essa discussão dos judeus com Jesus? Primeiramente, esse embate começa com o perdão da pecadora pública. Os judeus vieram para apedrejar aquela mulher, mas a sentença de Jesus surpreendeu a todos. Jesus a perdoou. E além de perdoar, Jesus estava anulando a sentença já dada, segundo eles, por Moisés, mas também reforçada pela interpretação daqueles judeus. Então, Jesus contrariou a interpretação dos mestres. E ainda mais, Jesus trouxe à tona o defeito e trouxe à tona ali uma tomada de consciência. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus fez o foco sair do pecado de uma única pessoa e abriu o foco para que todos olhassem para o próprio coração. Então gerou isso, claro, um grande desentendimento, porque, meus irmãos, quem é orgulhoso gosta de ser corrigido? Muitas vezes engole seco por não ter uma resposta à altura, mas vai ficar com certeza procurando alguma coisa para rebater. Vai ficar procurando um defeito como se fosse um fio de uma linha para puxar. Então era exatamente assim que os judeus olhavam e começaram a ver as palavras de Jesus. As palavras de Jesus eram palavras cheias de autoridade. Não havia nenhuma contradição naquilo que Jesus falava, naquilo que ele vivia. Então havia uma autoridade impressionante nos ensinamentos de Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus não precisava trazer ninguém para a religião debaixo de medo. Jesus pregava a verdade, ensinava a verdade, e a verdade transformava o coração das pessoas, fazia com que as pessoas se convertessem, enxergassem o erro e voltassem para Jesus. E tinham o desejo não de abandonar mais aquela palavra, aquela vida, então eles queriam seguir Jesus.
Então, os discípulos de Jesus só iam aumentando. E, contrariamente, os discípulos dos judeus não eram fiéis como eles queriam. Não admiravam tanto as palavras deles como aquela multidão admirava Jesus. Por quê? Porque não havia primeiramente uma autoridade de comportamento. Eles ensinavam, eram estudiosos e se vangloriavam da sua sabedoria, ensinavam com arrogância, impunham medo nas pessoas, impunham culpa nas pessoas e não trazia para Deus. Simplesmente aumentava aqueles que o admiravam, mas um conhecimento vazio, um conhecimento que não transforma o outro. Então, aqueles judeus tinham uma grande diferença com Jesus, porque as palavras de Jesus realmente curavam, as palavras de Jesus realmente transformavam, e eram isso que eles queriam atingir em Jesus e não podia. Então, como eu disse, o orgulhoso, ele sempre vai procurar desmerecer o outro. O invejoso vai querer desmerecer o outro. Então, aqueles homens queriam a todo custo desmerecer as palavras de Jesus, puxar um fiozinho de erro nos ensinamentos de Jesus para desvalorizar tudo aquilo que ele ensina, e até mesmo chegaram à loucura de acusar que as palavras de Jesus são palavras de um possuído pelo demônio. Tudo porque não quiseram ser corrigidos pela palavra dele. Não quiseram converter. E quando a gente não quer mudar, a gente vira bicho. Quando a gente não quer converter, a gente vira bicho. Então é mais fácil a gente atacar aquele que está falando e dizer, eu não concordo com ele, do que a gente refletir e deixar a palavra cair no coração e falar assim, Senhor, tende piedade de mim. Eu preciso realmente mudar. Quando, meus irmãos, nós estamos abertos à palavra, pode ser a pessoa até mais simples, que vem a nós com uma palavra, com um ensinamento, com uma correção, nós acolhemos. Agora, quando a gente é orgulhoso, pode vir até o Papa, eu rebato, eu não aceito. Então, meus irmãos, olhemos para esse Evangelho. Esse Evangelho também levanta um espelho para nós nos olharmos. Como que eu sou diante das correções que Deus me manda? Porque Deus é diferente do diabo. O diabo, ele joga os nossos erros para nos envergonhar, nos entristecer e nos desanimar. Deus mostra os nossos erros para que nós possamos nos converter, nos curar e nos libertar. Então, meus irmãos, diante de Deus, nós devemos sempre ter essa humildade. A palavra precisa entrar no meu coração. Só que uma palavra também, uma palavra que tem poder de transformar um coração, também pode perder a sua eficácia se encontra um coração resistente a ela. Quantos foram curados e quantos não foram curados por Jesus? Qual foi a diferença? O poder de Jesus? A misericórdia de Jesus? Não. Um coração resistente. Nós estamos aproximando da Semana Santa, que nós possamos pedir isso ao Senhor. Senhor,
diante da cruz e do sofrimento do Senhor por mim, derruba as resistências do meu coração. Eu não quero ser resistente, eu não quero ganhar sempre, porque o Senhor soube sofrer para me ganhar.